Eu coloquei para gravar aqui, peraí. Aparece o alerta aqui de gravação iniciada. Ok. Pronto? Então, bom Agora, dia a todos mais uma vez. É uma alegria poder estar aqui, sempre um privilégio. Eu agradeço a Deus, a direção da escola dominical também, por ter chamado esse pecador aqui para ministrar essa lição. Muito obrigado. Eu acredito que é uma bênção de Deus na minha vida. E certamente eu saio muito mais abençoado do que abençoo alguém. Então, isso é motivo para eu agradecer muito a Deus pela oportunidade. Nós vamos orar então para a gente começar a nossa aula, que é uma aula super importante essa. É uma doutrina super importante que foi focada aqui pelo Timothy Keller. Todo cristão precisa estar atento a ela todos os dias. E é muito fácil a gente passar despercebido por ela. Nossa Deus, pela graça que o Senhor nos dá mais uma vez, nos possibilitando aqui de maneira virtual, nos reunirmos para meditarmos na Tua palavra. Fala conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Senhor traga essa palavra ao nosso coração, para que a gente consiga buscar cada dia mais santidade de vida para a Tua glória, Senhor. Porque foi o Senhor mesmo que disse, ó Deus, que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Nós te louvamos por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor nos possibilita pensarmos sobre este tema tão delicado para a nossa fé cristã, que é a santificação. Louvado seja o teu nome, Deus. Fala com os meus irmãos na medida da necessidade de cada um deles. Abre o entendimento e que o teu nome seja honrado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos na terceira aula desse livro do Timothy Keller, Nascimento, Casamento e Morte. A primeira aula a gente viu sobre o primeiro nascimento, a questão da concepção física desse nascimento. A aula passada, o presbítero Henrique nos falou sobre o segundo nascimento, então, analisando aí o texto de João 3, na concepção espiritual do nascimento. E essa terceira aula, de certa maneira, é uma consequência desse segundo nascimento, porque vai falar sobre o crescimento espiritual, que o Timothy Keller aqui traz como crescer na graça. De modo que podemos dizer que um pecador que nasceu de novo, segundo João capítulo 3, ali naquela conversa de Jesus com Nicodemos, ele cresce espiritualmente. É uma evidência da sua regeneração. O Timothy Keller vai tratar sobre a doutrina da santificação nesse capítulo. Como eu disse, ele chama de crescer na graça. Ele divide esse tema em uma introdução, 3 tópicos de desenvolvimento e dá uma conclusão. Então, na introdução, ele traz um texto aqui que vai mediar toda a análise dele, que é 2 Pedro 1, de 1 a 11, e também o capítulo 3, o último versículo, o versículo 18. No desenvolvimento, ele traz 3 tópicos. Ele vai dizer que o crescimento na graça é possível, o crescimento na graça é gradativo e o crescimento na graça é essencial. E ele traz uma conclusão ali, fazendo uma aplicação do verdadeiro crescimento na graça. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler, que é importante ler a palavra de Deus no início da aula. 2 Pedro, capítulo 1, os primeiros 11 versículos e depois o último versículo do capítulo 3. É um texto fundamental quando a gente pensa em doutrina da santificação. É o próprio apóstolo Pedro aqui, dizendo coisas muito importantes a respeito disso. 2 Pedro 1, de 1 a 11, diz assim a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto.
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora o versículo 18 do capítulo 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, em linhas gerais, esse texto fala da necessidade de crescimento espiritual daqueles que nasceram de novo pela habitação do Espírito Santo neles. Pedro já havia falado na sua primeira carta para os cristãos que foram regenerados, e essa palavra regenerar é gerar novamente, regerar, gerar novamente, nascer novamente. Você vai ver isso lá em 1 Pedro 1:3 e também em 1 Pedro 1:23, asseverando aquilo que Jesus havia dito a Nicodemos lá em João 3, né? Fazendo menção da nossa última aula, que é necessário nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. E a metáfora do nascimento de uma criança é apropriada para evidenciar o que se passa na vida de um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. Ele nasce espiritualmente. E assim como uma pessoa tem fases de crescimento, bebê, criança, adolescente, jovem e adulto, experimentando um crescimento gradativo em várias fases da sua vida, o cristão também precisa experimentar crescimento espiritual, físico, em todas as áreas da sua vida, o cristão maduro. A base para isso é justamente a habitação do Espírito Santo nele. E veja, o Espírito é santo porque, além da sua natureza ontológica, ele é Deus, logo, ele é santíssimo em si. Em sua natureza prática, ele é santo porque ele santifica os seus possuidores. Daí ser Espírito Santo. Então a gente já pode concluir aqui que pecadores que possuem o Espírito Santo experimentam santificação em um grau crescente. E daí, então, o Timothy Keller vai entrar nesses 3 tópicos do desenvolvimento dele. E ele vai dizer que esta santificação, primeiramente, é possível. Então, o crescimento na graça, diz ele, é possível. E veja, Pedro é evidência disso. O próprio Pedro que escreveu aqui essa segunda carta. Ele era homem rude ao ser chamado por Jesus, bruto. Ele caminhou com Cristo, ele viu o seu batismo, a sua transfiguração, ele presenciou o seu sofrimento, o modo como Jesus enfrentava o sofrimento, lidava com as dores. Veja, mesmo após ter negado por 3 vezes Jesus, Jesus o perdoou, o capacitou, restaurou a sua fé e o comissionou para servi-lo. E ele deu literalmente a sua vida como testemunho pela verdade do Evangelho, daquilo que ele havia aprendido com Cristo. Pedro foi transformado por Jesus e pela ação do Espírito Santo. Pedro foi alguém que experimentou etapas de crescimento espiritual. De um pequeno Pedro, no começo da sua caminhada com Jesus, terminando a sua vida como um grande herói da fé. E muitos talvez digam que Pedro foi transformado assim porque ele presenciou de maneira ocular a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. De fato, certamente isso foi impactante para Pedro. Mas veja o que Pedro diz no versículo 1 aí, de 2 Pedro. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse termo aí no grego para igualmente significa uma fé de igual mérito e valor. Isso quer dizer, meus irmãos, que o mesmo poder da fé que foi dada a Pedro, ao receber o Evangelho de Cristo, transformando radicalmente, é a mesma fé que agora nos alcança aqui no século 21. A mesma fé que o Espírito Santo colocou no coração de Pedro, naqueles dias, lá no 1º século, é a fé que Deus coloca no meu e no seu coração hoje. A fé na justiça de Cristo, fundamentada em suas promessas de salvação e justificação. E o Timothy Keller nos desafia a pensar: como é possível a santificação de pessoas imperfeitas como nós? Analisando os versos 3 e 4 aí de 2 Pedro, capítulo 1,
ele foca a sua atenção no fato de que, pelo recebimento das promessas do Evangelho, nós nos tornamos participantes da natureza divina de Cristo. Veja, nós não nos tornamos divinos em essência, como muitas pessoas dizem por aí, agora eu sou um pequeno Cristo. Não, nada disso. Nós assumimos um DNA espiritual no desenvolvimento de virtudes cristãs, como o conhecimento crescente de Cristo, uma firme fé, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O Timothy diz assim: assim como o nosso DNA nos liga fisicamente aos nossos antepassados, o DNA espiritual que o Espírito Santo de Cristo nos dá na regeneração nos liga com Deus em espírito e nos proporciona condições de crescermos espiritualmente. Eu destaco aqui, meus queridos, fazendo uma parte aqui, eu saio um pouco do livro e eu destaco aqui porque é importante esse substantivo conhecimento, aí nesses versículos iniciais de 2 Pedro. Ele é notável aí. Olha só, ele aparece nos versículos 2 como pleno conhecimento, no versículo 5, 6 e no versículo 8 como pleno conhecimento. Pedro, no versículo 3, diz que é pleno conhecimento, Só um minuto, pera só um minutinho que Samuel abriu a porta aqui. Desculpa, ficou claro aqui, o sol entrou aqui dentro. Então, olha só, é pelo pleno conhecimento de Cristo que nós desfrutamos ou tomamos conhecimento dos benefícios que recebemos de Deus ao sermos regenerados e unidos a Cristo. E daí nós desfrutamos cada dia mais uma vida de vida e piedade, vida de santidade e santificação. Então, é por tomarmos esse conhecimento dos benefícios que desfrutamos por estarmos unidos a Cristo na nossa regeneração, Pedro vai dizer, que nós desfrutamos cada dia mais de vida e santidade. Isso é importante, irmãos. Nós vamos ver daqui a pouco na nossa aplicação. Veja, isso é confirmado em outros textos que usam esse mesmo substantivo conhecimento. Olha só, lá em Efésios 1:17, a gente lê assim, ó. Efésios 1:17. Ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, o contexto é das bênçãos que recebemos por estarmos unidos a Cristo. É só você olhar Efésios 1, de 3 a 14. Paulo está dizendo ali quais são as bênçãos espirituais que recebemos por estarmos unidos espiritualmente a Cristo. E logo depois, nesse versículo 17, Paulo ora para que Deus conceda aos cristãos regenerados, portanto unidos a Cristo, um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Jesus. E das bênçãos que temos por estarmos unidos a ele. Colossenses 1, 9 e 10 é outro texto importante. Colossenses capítulo 1, 9 e 10. Ali a gente lê assim, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, ó lá, do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha a santificação aí, crescer na graça. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, mais uma vez, no pleno conhecimento de Deus. Olha aí, aqui em Colossenses 1, 9 e 10, esse substantivo conhecimento também é utilizado em um contexto de santificação dos cristãos na produção de boas obras, de frutos para a glória de Deus. E tudo isso, irmãos, é possível a partir do crescimento no pleno conhecimento de Deus. Então, vamos lá. Como é que a gente pode entender, então, esse desejo de Pedro que os cristãos crescessem no pleno conhecimento de Deus em Cristo? E que relação tem isso com a nossa santificação? Podemos dizer que aqueles que nasceram de novo, que são a habitação do Espírito Santo, preste atenção,
tem um despertamento espiritual crescente para todos os benefícios que recebem de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E essa convicção diária desses benefícios que eles recebem os leva a produzir frutos para a glória de Deus. O que os leva, em última análise, a crescer em santidade a cada dia. De maneira prática, meus irmãos, o pecado é mortificado em suas vidas e as virtudes de Cristo são visíveis cada dia mais. Tudo isso por quê? Em relação ao pleno conhecimento dos benefícios que recebemos por estarmos ligados a Cristo, por termos sido regenerados. Daí o Timothy Keller, agora voltando para o livro, o Timothy Keller chama a atenção para algo muito relevante para os nossos dias. A cultura e as suas diversas filosofias religiosas, eu chamo assim, porque na verdade só há uma religião que nos liga com Deus, que é o cristianismo reformado. Toda a proposta da cultura sobre religião, na verdade, é uma filosofia religiosa. Mas a cultura e suas diversas filosofias religiosas chamam pessoas a viverem como Cristo viveu. Elas chamam pessoas a imitarem Jesus em seus dias, demonstrando amor, desapego ao materialismo, vivendo um senso ético e moral elevado em seus dias, e tudo isso de maneira voluntária, por uma escolha pessoal, um ato de volição apenas. Eu paro, reflito como Cristo andou e decido que eu vou caminhar como ele caminhou. Mas olha só, isso é impossível, porque é lutar contra uma natureza caída que não busca nada disso. A única forma de alguém crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, de Deus, é por meio da habitação do Espírito Santo. Porque alguém só pode lutar contra a sua humanidade caída se caminhar na sua vida pelo Espírito de Cristo. Ninguém pode desenvolver virtudes como as de Cristo por si mesmo. Só quem nasceu de novo e caminha pelo Espírito Santo pode buscar ser imitador de Jesus Cristo. É preciso nascer para crescer na graça de Cristo. É preciso nascer primeiro para depois crescer. Se você é cristão, você tem todas as coisas que te conduzem à vida e à piedade, meu irmão. Pedro fala isso lá em 2 Pedro 1, versículo 3. Que coisas são essas, por exemplo? Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem as promessas do evangelho de salvação e de santificação doadas a você. Você experimenta do DNA espiritual do próprio Cristo. E tudo isso para a tua santificação. Olha o final do versículo 4 de 2 Pedro 1. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, da tua velha natureza caída, que te empurra para longe de Deus. Então, o Timothy Keller conclui, não há desculpas para você não buscar santificação em todas as áreas da tua vida. E a gente vai ver depois que isso pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ser mais rápido ou mais demorado para algumas pessoas. Não faça as pazes com pecados, meus irmãos. Não alimente pecados, não tenha pecados de estimação na tua vida. Mortifique-os diariamente, porque isso é possível e necessário se você nasceu de novo. E eu me lembrei quando estava estudando lá de 1 João 3,5. O reverendo Gilberto expôs esse texto para nós. Jesus ali se manifestou não só para expiar pecados. Veja, expiar pecados é justificar-nos diante de Deus pela nossa culpa. Mas João diz que Jesus veio para tirar pecados. E tirar pecados é nos santificar. Veja, nós sabemos que não seremos perfeitos até o dia da nossa morte. Mas Jesus quer que lutemos para que pecados desapareçam da nossa vida. Se você vai conseguir ou não tirá-los é outra questão. Mas você tem que empenhar uma luta para fazer com que pecados deixem de ser um hábito na tua vida. Porque você nasceu de novo. E é possível você santificar e tirar pecados da tua vida. Nós confundimos muito isso, né? Expiação de pecados e tirar pecados são coisas diferentes na Bíblia. São coisas diferentes. João nos mostra isso, lá em 1 João 3,5. Um segundo ponto, além de ser possível a santificação, é que essa santificação é gradativa. E isso é muito interessante. Nos versículos 5 e 7 aí de 2 Pedro, Pedro elenca algumas qualidades que devem estar presentes no cristão de modo crescente.
O versículo 8, nós já lemos, né? Ele vai falar de virtude, excelência moral e ética. Ele vai falar de conhecimento. Conhecimento do quê? Das bênçãos que recebemos em Cristo. Ele vai falar de domínio próprio, ou o autocontrole das nossas paixões. Ele vai falar de perseverança, persistência, espírito resiliente, como está tendo a Belina aí, ó, enfrentando essa doença dela. Ela fica triste um dia, mas o espírito a levanta de novo, como está tendo a Persília lá, também lutando com a sua enfermidade. Espírito resiliente, como uma borracha. Você entorta ela, mas você solta ela, ela volta à posição inicial. Não quebra. Fala de piedade, apontando para a santidade. Fala de fraternidade, afeto dentro da família de Deus. Fala de amor, a essência, então, de toda a piedade verdadeira. E veja que diz o versículo 8, que tudo isso, essas qualidades, devem existir em nós e em nós aumentar, o que aponta para um processo gradativo de crescimento. Meus irmãos, o cristão, nós sabemos, ele não nasce pronto em santidade, mas ele é habilitado pelo Espírito a crescer em santidade, como ocorre com uma criança, que nasce bebê, se torna criança, jovem e depois um adulto. Nossa cultura, irmãos, ela é imediatista. E, infelizmente, muitas igrejas têm caminhado por esse caminho. Muitas igrejas hoje proclamam que, pelos seus métodos espirituais, sua poderosa oração, suas campanhas, venha para cá e seus problemas desaparecerão rapidamente. Mas a Bíblia nos mostra que santificação é algo progressivo. E ela pode demorar mais para uns e menos para outros, a depender da sua disposição em buscar usar os meios de graça que Deus nos disponibiliza, como oração, leitura da palavra, participar dos sacramentos, participar do culto. Tudo isso formata o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Jesus e nos santifica cada vez mais. Veja, crianças nascem e por meio de erros e acertos, elas vão sendo moldadas em seu caráter. Do mesmo modo, o pecador que renasceu em Cristo, ele será tratado de modo contínuo, progressivo, em seu caráter, para que a sua imagem se aproxime cada vez mais da imagem do próprio Cristo. Não é essa a vontade de Deus para nós? Veja depois lá Romanos 8, 29. Deus nos regenera para sermos conforme a imagem de Jesus. Em outras palavras, para manifestarmos atributos do caráter do próprio Cristo. Então, a transformação do cristão, e aqui eu digo especialmente do recém-convertido, mas não só dele, começa pequena e vai aumentando à medida que ele enfrenta e vence os desafios diários, sempre firmado nas promessas do Evangelho de Cristo na sua vida. Desse modo, meus irmãos, crescer na graça mais se parece com uma luta de boxe do que com um passeio no parque. O salmista diz lá no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, pela luta contra os pecados, para que aprendesse os teus decretos, para que aprendesse a ser mais obediente à tua palavra, Senhor. O sofrimento, a gente pode concluir, é instrumento de Deus para moldar nosso caráter a Cristo e nos fazer mais fortes. E aí vai uma palavra de consolo para quem está sofrendo nesses dias. O sofrimento, meu querido, diferentemente do que pensa o espírita, é algo que você tem que suportar, que é um karma. Aguenta isso aí. Você fez muita coisa errada na vida passada e você está sofrendo por isso agora. Talvez numa próxima reencarnação você volte melhor e vá para um outro planeta, mais evoluído que a Terra. Terrível essa doutrina deles. Não, a Bíblia diz que o sofrimento é consequência do pecado, muitas vezes, da queda, não de um pecado específico na tua vida, não é isso, mas todo sofrimento, de certa maneira, tem por consequência a queda, porque antes da queda não havia sofrimento, e ele é instrumento que Deus usa na tua vida para moldar o teu caráter, para firmar a tua fé, cada dia mais em Cristo, te fazer mais forte, fazer você depender cada dia mais de Jesus Cristo. E você vai enfrentar isso de cabeça mais erguida à medida que você cresce no pleno conhecimento de Cristo. Então, olha só, há algumas árvores, eu imaginei aqui, pegando também uma figura do Timothy, há algumas árvores cujas raízes, elas saem para fora das placas de cimento depois de muito tempo. Você já deve ter visto isso em calçadas. Árvores que são plantadas e depois de um tempo as raízes estouram o cimento. O crescimento na graça é mais ou menos assim.
Ele começa lá no fundo da terra. Só a pessoa percebe o que Deus está fazendo. Ninguém mais. Mas, depois de um tempo sendo cultivado, ele aparece radiante, vencendo seus opositores. É dizer, a raiz rompe a placa de cimento. Aqui é uma metáfora, o pecado sendo vencido pelo cristão na sua vida. Esse processo de crescimento na graça, meus queridos, ele é diferente de pessoa para pessoa. Assim como filhos são diferentes entre si, até mesmo se forem gêmeos. Quem tem filhos sabe que nem todos falam ao mesmo tempo, andam ao mesmo tempo, aprendem e fazem as mesmas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho visto isso aqui em casa. Da mesma forma é o crescimento espiritual na graça de Cristo. Muitas pessoas chegam à fé com um passado tumultuado, cheias de traumas que demorarão mais tempo para serem tratados e superados do que outras. Outras pessoas chegam sem conhecimento bíblico nenhum, enquanto outros já chegam com boa bagagem teológica. Deus irá tratar cada um na medida das suas necessidades. E isso sempre de modo contínuo e gradativo, segundo a promessa registrada lá em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dentre outras coisas, Paulo está tratando aqui da santificação dos cristãos de Filipos nesse texto. A gente sabe que, é claro que esse dia de Cristo Jesus, ele chega para todo cristão que morre antes da segunda volta de Cristo. Porque quando o cristão morre, ele é plenamente santificado. Mas Paulo está dizendo que, seja antes da vinda, seja no dia do retorno de Cristo, Deus nos santificará de maneira completa. Que coisa maravilhosa essa promessa de Deus. Por fim, irmãos, ainda pensando na gradação do crescimento na graça de Cristo aqui, muito interessante isso. Timothy Keller menciona um pastor. Esse pastor, no passado, ele discerniu 3 fases do crescimento espiritual, olhando para o crescimento de uma pessoa, nas fases ali da infância, da adolescência e da maturidade. Achei muito interessante isso. O que é o cristão na fase da infância? Ele vai olhar. E eu desafio você a prestar atenção e a se questionar, né, que tipo de cristão, que fase você está. Quem é o cristão na fase da infância? Olha que legal, ele traz algumas características desse cristão. São os entusiasmados na fé, cheios da sensação da presença de Deus na vida deles o tempo todo. Eles são tomados muitas vezes por sentimento de orgulho. Pensam assim, sou diferente porque Deus me escolheu. Ou então, estou fazendo tudo certinho na igreja, eu devo ser alguém amado por Deus. Mas também, eles são tomados por ansiedades e dúvidas nesse caminho. Eles pensam assim, será que meu sofrimento é porque Deus se afastou de mim? Onde eu errei para ser punido assim, quando chega o momento do vale da sombra? Percebam que eles assim pensam, porque eles têm a sua fé baseada ainda num legalismo, naquilo que eles são capazes de fazer para serem aceitos por Deus. Então eles oram, jejuam, dizimam, são líderes na igreja, eles têm leitura regular da Bíblia, etc. Veja, isso deveria ser o resultado da sua fé e da graça de Deus que os alcançou, não a causa delas. Daí eles serem legalistas ainda. Eles ainda não entenderam que o amor de Deus por eles é incondicional, não depende do que eles fazem. E por isso tem uma tendência a se desanimarem rapidamente na fé, quando chega, por exemplo, o momento do vale escuro, quando chega o momento dos fracassos, dos tropeços espirituais. Por quê? Porque a sua fé está baseada no que eles fazem e não na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus já fez algo por eles, e por isso eles podem caminhar seguros ainda no meio da tribulação. Mas eles duvidam da fé quando eles caminham nesses vales escuros, porque a sua fé está baseada no seu desempenho, e o seu desempenho não é suficiente. Nunca é. Eles possuem uma fé pueril ainda. Eles ainda não têm uma fé muito consistente com o evangelho. Por isso, Deus permite que, por um tempo, muitos deles enfrentem provações. Deus permite que tudo saia errado em algum momento. E aí se apresenta a fase do cristão adolescente.
E é muito pertinente essa nomenclatura, porque o adolescente é aquele que resiste à autoridade dos pais e são disciplinados pelos pais, não para sua destruição, mas para que se tornem mais obedientes. Da mesma forma, o cristão é um adolescente, meu irmão. Deus vai quebrantando o seu coração ao mostrar a ele que a sua justiça não é suficiente para a sua salvação e para a sua santificação, para o seu crescimento na fé. Que as coisas certas em sua vida, na verdade, nunca foram objeto, nunca foram resultado, melhor dizendo, da sua genialidade, mas da graça de Deus operando ele e por meio dele. E no momento certo, o que Deus faz com esse cristão adolescente? Deus o acorda espiritualmente e lhe conduz graciosamente a confiar não mais nele no seu desempenho, mas na obra e na pessoa de Jesus Cristo, amparada pelas promessas do Evangelho. Olha aí a importância de crescer, os benefícios que recebemos de Deus na pessoa de Jesus. Isso nos amadurece diariamente, nos santifica. E daí? Daí esse cristão adolescente caminha para se tornar um cristão maduro, um cristão adulto. Um cristão maduro, ele compreende mais profundamente a verdade do Evangelho. Ele sabe, por exemplo, que o sofrimento na sua vida não é sinônimo da ausência de Deus, ou da punição por algum pecado específico, ou da raiva de Deus sobre a sua vida. Porque, na verdade, ele vive e descansa não no que ele pode fazer para Deus, mas no que Jesus já fez por ele na cruz, afastando a ira de Deus, fazendo com que Deus se tornasse favorável, incluindo na família de Deus, fazendo com que Deus agora fosse para ele um pai amoroso que está buscando aprimorar o caráter dele, cada dia mais pelos desafios proporcionados. Mas um cristão maduro, adulto, por outro lado, por ter mais consciência do seu grau de depravação, ele se torna alguém mais forte, emocional e espiritualmente, para enfrentar os seus pecados. Ele não trabalha na base da negação ou da justificação de pecados. Não! Um cristão maduro sabe quando peca. Ele não tem vergonha de pedir perdão a Deus. Ele reconhece que errou. Ele não nega e ele não justifica o pecado. Ele se ajoelha e ora a Deus. E ele luta para mortificar aquele pecado. Ó, 1 João 3,5. Para tirar, para aniquilar aquele pecado da sua vida. E Cristo, então, o anima. E ele cresce na graça e no conhecimento nesse momento. Newton diz que a felicidade e superioridade do adulto em relação ao adolescente. Nisso, por meios como... Oi. Volta aí. Newton diz, cortou. Eu não Falhou? Tá picotando bastante, tá? Teu áudio aí. Mas vai seguindo. Mas dá para entender? Tá dando para entender? Beleza. Só do Newton eu não entendi. Então vamos lá. O que o Newton diz, o John Newton, finalizando o parágrafo? Ele diz assim, ó. A felicidade e superioridade do adulto em relação ao adolescente se encontra principalmente nisto, ó. Por meios como orar, ler e ouvir a palavra de Deus, o que acontece com esse cristão? Ele obtém percepção, veja, conhecimento, discernimento, mais clara, profunda e abrangente do mistério do amor redentor. E aí nos vem a pergunta, meus irmãos, em que fase você se encontra? E essa é a minha pergunta. Em que fase a gente se encontra? E eu estou perguntando para mim. Qual é o seu grau de santificação? É importante ressaltar que, assim como um adulto, por vezes, todos nós assumimos posturas como crianças e adolescentes. Um cristão também pode se comportar assim na sua vida espiritual. Contudo, irmãos, isso não pode ser um hábito, mas um acidente, como o pecado na vida do cristão. Não pode ser mais um hábito, tem que ser um acidente. Veja, a criança precisa deixar de ser criança em algum momento, se tornar adolescente e depois adulto. Da mesma forma, o cristão, do ponto de vista espiritual. Misael já pregou isso em Hebreus. Muitos dizem que Paulo escreveu Hebreus, mas eu não penso assim. Eu também penso que não se sabe quem escreveu Hebreus. O escritor aos Hebreus, no momento ali, ele diz que ele gostaria de tratar aquela comunidade como adulto, dar alimento sólido para eles comer. Mas ele não pode.
então ele tem que trazer leite ainda. Por quê? Mas um cristão, em algum momento, tem que deixar de ser criança, tem que se tornar adulto. E eu lembrei aqui de uma figura. Da mesma forma que é lamentável ver uma senhora de 70 anos em uma academia com roupa de adolescente. Deu para entender? Deu para ouvir? Veja, é lamentável ver uma senhora de 70 anos com roupa de adolescente na academia também, meus irmãos. É lamentável ver um irmão na igreja, não só com um comportamento infantil, mas, sobretudo, com a mente de uma... Em 1 Coríntios 2,16, Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, é preciso usá-la para o nosso próprio conhecimento em santidade. Assim como Jesus, humanamente falando, cresceu em seus dias. Foi uma criança, um jovem, um adolescente, um jovem. Chegou à maturidade também. E nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que usá-la para conhecer a vontade de Deus e buscarmos santidade. E daí vem o último tópico aqui, com relação à santificação. Então a santificação é possível, a santificação é gradativa e a santificação é necessária, é essencial. Isso é muito importante. Sabemos que Deus, ele nos aceita não por nossas obras, mas pela obra de Cristo. É pela obra de Cristo que Deus nos aceita. Bom, então, se Cristo já consumou a sua obra, então, em certo sentido, a gente pode dizer que não há mais como crescer na graça, porque nós já a recebemos quando fomos regenerados em Cristo. O verdadeiro cristão, ele já está plenamente justificado e santificado diante de Deus, pela obra de Jesus Cristo já realizada. De modo que, se ele morrer, ele só entra no céu em razão da justiça de Cristo, que o lavou de todo o pecado e o habilitou para uma nova vida. Nesse sentido, irmãos, digamos, um sentido espiritual, de fato não há como crescer mais dessa graça. Mas, como dizia um professor meu, contudo, porém, entretanto, todavia, a certeza dessa graça salvadora em Cristo, lá nas regiões celestiais, ela é impressa em nós enquanto caminhamos aqui neste mundo imperfeito. E ela nos leva a buscar sermos cada dia mais agradecidos a Deus pela salvação, por essa regeneração passada, imprimindo na nossa interação com Deus, conosco, com o próximo e com a cultura que nos cerca, uma vida marcada não mais pelos valores de uma natureza caída, carnal, mas agora pelos valores de Cristo reinando em nós. Eu gosto do texto de Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Olha a gradação, até ser dia perfeito. Nesse sentido, irmãos, a certeza de que fomos salvos nos leva à santificação, ao crescimento na graça. Eu vou repetir. A nossa justificação é a base para a nossa santificação. Para que seja possível, para que seja essencial e de maneira gradativa o nosso crescimento na graça. E se é assim, então, a busca por esse crescimento na graça, de fato, ele é essencial e ele evidencia que fomos salvos. Como isso é importante. Como eu tenho falado para isso para algumas pessoas, que a busca por santificação não é um capricho cristão, é uma evidência da tua salvação. De modo que quem não se importa em mortificar pecados está mostrando que nunca foi salvo. Preste atenção, isso é muito sério para nós. Por isso que Pedro fala aí, ó, em 2 Pedro, versículo 10, na primeira parte. Ele vai falar assim: por isso, irmãos, procurai, imperativo, com diligência cada vez maior, ó, o crescimento gradativo, confirmar a vossa vocação, veja, o vosso chamado eficaz, e a eleição, veja, em Cristo para a salvação. E eu me lembrei de Hebreus 12, 14. Lá a gente lê assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente se pergunta,
Por que não verá o Senhor? E a resposta é clara, porque não foi salvo. Quem foi salvo busca crescer na graça de Cristo. Quem não foi salvo não se preocupa em buscar santidade de vida. É por isso que não verá o Senhor. Porque quem não foi salvo não pode comparecer na presença de um Deus que é santo, santo e santo. Porque ele ainda está manchado pelo pecado. Não foi justificado deles. Irmãos, precisamos trabalhar a libertação da nossa justiça própria. Nós precisamos aprender cada dia com mais intensidade a depender de Cristo e da sua obra, entendendo que nós só somos aceitos por Deus por meio do que Cristo realizou. Veja, o legalismo diz assim, faça isso. O evangelho diz, Cristo já fez. Oi. Tá picando? Tá picando? Tá normal, tá normal. Tá normal. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi o irmão. Eu acho que Não. foi, Okay. Foi interferência. só interferência, Rô. Sim. Irmão, esse exercício diário aí de mortificar pecado, buscando crescer na graça, ele quebrará o nosso orgulho. Ele nos dará mais humildade. Ele nos dará mais humildade, por exemplo. Ele abaterá a nossa insensibilidade com os perdidos. Ele nos levará a evangelizá-los para Cristo. Mas não só. Ele mudará o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa cosmovisão da sociedade, nos levando a dizer não para tudo aquilo que Deus condena em sua palavra. E se você for franco, você e eu, nós não fazemos isso diariamente. Nós abraçamos valores e práticas que Deus condena na palavra dele, por falta de um discernimento espiritual mais profundo, da vontade de Deus de que mortifiquemos pecados. Nós somos tentados, irmãos, até de modo inconsciente, sabe do quê? A confiarmos no nosso serviço religioso. Então, nós somos aprovados por Deus porque talvez nós somos líderes da igreja há muitos anos, porque nós constamos no nome, no rol de membros da igreja por décadas, porque nos destacamos no evangelismo, porque somos teólogos reformados e comprometidos com símbolos de fé reformados, enquanto outras denominações nem os conhecem. Oh, coitados! O Timothy Keller usa a figura de amontoar pedras umas sobre as outras, até o topo. Sabe um montinho de pedra? Para se referir àqueles que, dentro de igrejas, amontoam suas atividades eclesiásticas durante a vida para serem aprovados por Deus. Mas isso, irmãos, não é o mesmo que tornar-se mais sábio. Apto, eu explico, a aplicar o evangelho à própria vida, buscando crescer na graça todos os dias. Também não é o mesmo que se tornar mais profundo no conhecimento de Cristo, contente em toda situação e amoroso para com todas as pessoas. E daí vem o desafio para nós. Nós estamos crescendo em Cristo como uma pilha de pedras ou como cristãos maduros. E aqui eu passo para a conclusão. Eu fiz uns adendos aqui e por isso que se estendeu a aula. Mas a gente já vai concluir aqui, já está terminando a aula. E essa conclusão, ela já aplica também esse texto aqui para a gente. Então, o Timothy Keller aqui, na conclusão, ele traz assim, ó, quando o crescimento na graça é verdadeiro, então, como identificar que na vida, na minha vida e na sua vida, há um processo de crescimento na graça em andamento? E ele faz uso aqui de uma lista, claro que é uma lista simbólica, de evidências que um teólogo chamado Archibald Alexander fez no passado. E é muito pertinente isso para nós. Eu gostei muito aqui de algumas hipóteses. Primeiramente, vai dizer esse Archibald Alexander, como é que eu e você podemos perceber que o Espírito Santo está nos levando a crescer na graça, a termos um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus em nossas vidas? Primeiro, lembre-se, o crescimento espiritual, ele é gradativo. É verdade, é muito particular de cada um. Então, claro que haverá alternância de momentos em que há maior ânimo espiritual e momentos de menor fervor também na nossa vida. E algumas áreas da vida serão mais desenvolvidas do que outras ao longo do tempo, de maneira mais rápida ou mais vagarosa. Mas, em suma, haverá, por nossa parte, uma percepção geral de que algo está acontecendo na nossa vida. Você verá transformações na sua vida.
ainda que em meio a lapsos espirituais ocasionais, de quedas, digamos assim. Em um segundo momento, haverá uma crescente percepção da presença de Deus quando oramos, participamos do culto, no serviço prestado a Deus, naquilo que Ele tem nos chamado, na nossa vocação. Vai haver um aumento do desejo de levar o evangelho àqueles que ao nosso redor estão sem Cristo. E aí eu faço uma pergunta: será que você sente o desejo de falar de Jesus para as pessoas? Tem que haver isso. É verdade que, a depender das circunstâncias da vida, esse ardor espiritual vai estar maior ou menor, como eu já disse. Então, por exemplo, momentos em que enfrentamos doenças, dificuldades econômicas, crises emocionais e existenciais, isso nos leva a um desânimo espiritual. Mas, mesmo nestes momentos, irmãos, o Espírito Santo vai levar uma percepção de algo trabalhando no coração dessa pessoa. Um crescimento contínuo e perceptível no desejo de alimentar a sua fé, simplesmente porque essa pessoa vai demonstrar um espírito de resiliência. Ele não vai se quebrar, ele vai continuar orando, ele vai continuar meditando na palavra, ele vai continuar buscando comunhão com os irmãos em Cristo, seja no culto virtual ou presencial. Veja, isso é algo que deve ser desejável e perceptível na vida daquele que está crescendo na graça. Também haverá um amor crescente, isso eu achei importante, em suportar pessoas difíceis de amar, entendendo que você também foi amado por Deus quando ainda era seu inimigo. Paulo fala lá em Romanos 5,10. Ora, se Deus te suportou, então você também deve suportar pessoas difíceis de amar, seja na igreja, seja fora dela. E nesse caso, você deve amá-la para levar o evangelho de Cristo a ela. E aqui eu me lembro do reverendo Elias Medeiros, num dos encontros da Fé Reformada, falando de alguns alunos que ele tem no seminário, que ele disse assim: olha, tem alunos no seminário que eu amo porque Deus manda amar, porque senão eu quebrava o pescoço. Mas é isso, irmãos. Nós estamos cercados de pessoas assim, na igreja e fora dela. Mas que base nós temos para não amar? Se Deus nos amou e entregou o seu próprio filho para morrer por nós, quando ainda éramos inimigos. Veja, discernimento espiritual, percepção espiritual, diariamente. Essa percepção nos leva a buscarmos santificação, sinônimo de mortificar pecado. Ainda, o que mais que vai acontecer? Haverá o desejo de ser reconhecido, essa é boa, em seu meio social como cristão, a fim de dar testemunho diante de incrédulos, por exemplo, acerca do evangelho que te salvou, para que Deus te use como instrumento de salvação para essas pessoas. Irmão, será que as pessoas do teu círculo social, eu estou falando de fora da igreja, sabem que você é cristão, professo e praticante? As pessoas, quando olham para você, elas pensam assim: não fala com esse não, esse aqui tem a mente cristã, esse tem um comportamento diferente. E eu digo isso não para minha glória, eu falo isso para a glória de Cristo. Outro dia lá no meu trabalho, estava lá um assunto terrível lá, e daí eu ouvi uma pessoa falar para outra: ó, fala baixo porque o Rogério é uma pessoa difícil de conversar sobre isso. Falar sobre essas questões de religião com o Rogério é difícil, porque ele é intransponível. Louvado seja Deus, irmãos. Porque é preciso. Jesus nos chama para sermos intransigíveis na fé. Jesus diz assim, ó: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não caminha com Cristo, trabalha contra ele. Então, será que lá no nosso meio de trabalho as pessoas nos reconhecem como cristãos? Mas, além disso, haverá uma capacidade de perdoar crescente, porque o amadurecimento na fé vai nos levar a entender, como eu disse, que se fomos perdoados em Cristo de todos os nossos pecados, não há base para não perdoar aqueles que nos ofendem. E é duro, irmãos, nós temos que lutar contra o nosso orgulho para reconhecer isso. Eu, recentemente, estou enfrentando um problema com um colega de trabalho e eu tenho orado para Deus me ajudar a perdoá-lo. É uma luta, irmãos, mas é preciso orar. Me ajuda, Senhor, eu sou insuficiente sem o Senhor. Por fim, aqui, à luz de Romanos 8:28, haverá um crescimento na dependência de Deus pela fé, independentemente das circunstâncias. Seja na dor e na alegria, um cristão maduro
sabe que Deus está trabalhando o seu crescimento em santidade, para que ele se pareça mais com Cristo. Está lá em Romanos 8, 28. E isso faz o quê? Faz com que ele seja contente em toda e qualquer situação que esteja enfrentando. Isso não quer dizer que você tem que ir num velório e dar risada. Isso não quer dizer que se você estiver passando fome, você tem que dar risada. Não é isso. Mas Deus vai te trazer um Espírito Santo pode testificar isso nessa hora a você. Não é ignorar a dor, mas é saber lidar com ela. Deus faz isso num cristão maduro. E aqui sim, uma última, que eu achei muito, é por outros cristãos, que são não só os da nossa denominação, mas por cristãos de outras denominações. Porque a gente sabe que, diferentemente dos católicos romanos, que dizem que não há salvação fora da Igreja Católica, e eles falam isso como instituição, pessoa jurídica, porque eles negam a Igreja invisível, que se estende por todas as denominações, eu estou dizendo aqui justamente isso. Cristãos que pertencem à Igreja invisível de Cristo. Essa igreja selada pelo Espírito que só Deus conhece nos céus. Será que nós amamos pessoas de outras denominações? Por que eu digo isso, irmãos? Nossa tendência é nos aproximarmos de pessoas da nossa classe social, que falam a nossa mesma língua, que possuem objetivos em comuns conosco, enfim, que caminhem como nós caminhamos. E o Timothy Keller, pensando sobre isso, ele diz o seguinte, olha só. Um excelente sinal de crescimento na graça, porém, é a descoberta, preste atenção, de que temos uma ligação mais próxima com crentes de condição social diferentes da nossa, olha agora, que com descrentes de mesma condição social. Esse amor por outros cristãos, quando genuíno, ele rompe barreiras de política e ideologia, raça e classe, que dividem todos os outros seres humanos, fecha aspas. E aí eu te pergunto, meu irmão, seu círculo social está concentrado mais entre irmãos ou entre incrédulos? Se está dentre irmãos, eles falam a mesma língua que você? Eles têm mais afinidades com você? Ou ele é formado também de pessoas que pensam diferentes de você dentro da igreja? Veja, um desafio enorme para nós. Você vê marcas desse tipo em sua vida? Você vê todas essas referências de maneira figurada que esse Archibald Alexander trouxe e que apontam para um caráter que experimenta crescimento na graça. Você coisas dessa na sua vida? Nova sensibilidade e identidade? Novos hábitos e amor? De modo lento, mas certo? Veja, eles devem se desenvolver em você e transformá-lo de dentro para fora. São sinais de que você está crescendo na graça. E eu quero fazer aqui uma observação final que me veio ao coração aqui. É o texto lá de Filipenses 2, 12, 13. Lá em Filipenses 2, 12, 13, as Escrituras nos trazem um antinômio. Na teologia, um antinômio é a afirmação de duas proposições verdadeiras, mas que parecem contraditórias. Então, ali em Filipenses 2, 12, 13, Paulo ali vai nos dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, sinônimo para santificação. Mas no versículo 13 ele diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Quer dizer, sim, nós temos a responsabilidade de buscarmos santificação, mas por trás disso está a soberania de Deus sempre, irmãos. Senão nós não temos a menor condição de buscarmos essa santificação. Então veja, como que a gente harmoniza isso? A nossa mente finita, manchada pela depravação, não consegue harmonizar essas duas doutrinas, soberania de Deus e responsabilidade humana. No entanto, nós temos que aceitá-las ambas pela fé. Nós temos que... A nossa parte qual é? Busca de santificação. Nós sabemos como Deus vai fazer isso. É Ele que vai nos levar a fazer isso. Mas como eu não sei como eu vou fazer isso, o que me cabe é buscar santificação. Eu acho interessante, as pessoas dizem assim, para justificar o seu comodismo. Ah, no tempo de Deus vai acontecer. É verdade. Agora, você sabe qual é o tempo de Deus? Não.
O que te compete é fazer aquilo que te foi lançado à mão naquele determinado momento, meu caro. Então, muita gente fala assim hoje. Eu já ouvi cristãos falar, irmãos. Ah, não, eu só vou morrer de Covid se Deus quiser. Bom, isso é uma verdade. Agora, faz assim. Não coloque máscara, fique aglomerado, tussa no meio de outras pessoas, você vai ver se você não vai ser contaminado. Você deixou de assumir a tua responsabilidade, meu querido. Então, Deus nos dá a responsabilidade. E nesse caso, é buscarmos crescer na graça. Crescer na graça é possível, acontece de modo gradativo e é necessário. É evidência de que fomos salvos, irmãos. Então, façamos uma reflexão séria acerca de como anda a nossa busca pelo crescimento na graça de Deus. Embora essa santificação seja gradativa e respeite as particularidades de cada pessoa, ela precisa acontecer, precisa se mostrar perceptível a nós e visível às pessoas, porque o Espírito testifica a cada um de nós que nós nascemos de novo. Nós somos unidos a Cristo, que é perfeitamente santo, e pelo Espírito dele, nós podemos sim crescer na graça dele. Essa foi a mensagem que Deus trouxe para nós nessa manhã. Me perdoe, extrapolei aí os 15 minutos, mas havia muita coisa para falar e eu ainda acrescentei outras coisas, então a aula aumentou bastante. Deus abençoe, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade antes de nós orarmos. Ô, Rogério, muito Sim. boa aula, e eu achei que a conclusão aí que fecha com Filipenses, então, 2:13, é maravilhoso entendermos que esse desenvolvimento da salvação, a santificação, ela é progressiva, então nós devemos entender que há uma responsabilidade do cristão, mas ela não se processa por força, por obrigação imposta por ninguém. Ela se desenvolve mediante a ação tão maravilhosa do Espírito de Deus. Conforme você leu aí, o apóstolo Paulo diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Né? É tão maravilhoso verificarmos que, tal qual o processo da nossa salvação, que Deus agiu, foi Deus quem nos chamou, né? Na santificação, se Deus não operar, vai ficar só obra externa, tipo fariseu, né? Os fariseus tinham uma santificação, entre aspas, para o povo, né? Eles eram o top, os mais santos, mas para Jesus, que os conhecia, eram sepulcros caiados, porque não havia a operação do Espírito de Deus na vida deles, né? Então, é muito boa a chamada que você fez, que a Bíblia faz, que o apóstolo Pedro faz, que nós devemos buscar a santificação. Mas, assim, devemos... o Espírito Santo, conforme você mencionou, ele vai mobilizar-nos para isso, né? Então, na graça de Deus, e graças a Deus, que o Espírito Santo continue nos mobilizando, né? Louvado Amém. seja Deus. Amém. Obrigado, Rogério. Amém. É um Amém. privilégio. Alguém Só isso? mais vai falar? Se ninguém mais for falar, Vamos lá? vou pedir para Vamos abrir orar, minhas então? câmeras. Vamos fazer uma oração? Vamos. Podemos orar, Rô.
Pastor Gilberto, o senhor pode orar para a gente, irmão? Perfeitamente. Nossa. Senhor Jesus, como é maravilhoso, ó Deus, o teu cuidado para conosco. Obrigado. Senhor, nós estamos sendo, momento a momento, supridos em Cristo Jesus. Como é precioso isso, Senhor. Fomos supridos, ó Deus, pelo alimento precioso, ó Deus, no culto, por esse momento que participamos, ó Deus, e recebendo através dos lábios do Robson, ó Deus, aquela palavra tão preciosa. E agora, em sequência, Senhor, sendo também, mais uma vez, desafiados pelo Espírito Santo, Senhor, através do teu servo, Rogério Cruz, ó Deus, para que nós não nos esmoreçamos e não sejamos relapsos nem desleixosos com a nossa responsabilidade. Oh Deus, tem misericórdia. Obrigado, Senhor, porque essa santificação é possível. Obrigado porque ela é gradativa. Ó Senhor, cresça em nós o teu reino, Senhor, no nosso coração. Amém. Senhor, venha livrar-nos, Senhor, do nosso eu, Senhor. Amém. Venha livrar-nos, ó Deus, do mundo. Venha livrar-nos, Senhor, das ciladas do maligno. Obrigado, Senhor, porque a santificação é necessária. É verdade. Ó Senhor, é necessária. Pai, ó Deus, nós queremos seguir a santificação. Ó Deus, isso é sinal da tua presença em nós. Ó Senhor, santifica-nos para ti mesmo. Amém. Nós cremos que o Senhor que começou boa obra em nós vai completá-la. Amém. Obrigado por Louvado cada seja o teu irmão nome. aqui. Obrigado porque podemos crescer no Senhor por essa palavra. Senhor, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. 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 Bom domingo a todos, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem as câmeras, para a gente tirar o print. Opa. E aí a gente... Pentei o cabelo, Amaury. Eu não posso nem dar risada, viu, Amaury? Eu não posso rir, não. Deixa eu só